Apneia do sono, uma queixa super comum no consultório. Então, muitos pacientes vêm em consulta com a dúvida se tem apneia, se é só o ronco. Muitas vezes, quem tá dormindo junto, o parceiro, a parceira que se incomodam e trazem o paciente para consulta. Hoje eu vou esclarecer sobre esse assunto e tirar algumas dúvidas. Meu nome é Germana Jardim, eu sou médica otorrinolaringologista e fique até o final para entender tudo sobre a apneia do sono. Bom, então a primeira coisa quando um paciente chega referindo que está roncando ou que alguém está reclamando do barulho do ronco é a gente entender se o paciente tem o ronco primário ou se ele chega a ter algum grau de apneia do sono. E qual é a diferença entre eles? O ronco é o barulho que acontece quando a gente tem algum ponto de obstrução na via aérea. Então, quando a gente está dormindo, o ar vai passar pelo nariz, entrar pela rinofaringe, vai para o pulmão, para acontecer uma respiração normal. Então, aqui a gente consegue ver o caminho da respiração, desde a entrada na fossa nasal, passando pelo fundo do nariz, laringe e aí vai para a traqueia, para o pulmão. A apneia do sono e o barulho do ronco acontecem quando tem algum ponto de obstrução na via aérea, em algum local dessa passagem de ar. O ronco é só o barulho, mas o paciente não chega a ter nenhuma pausa respiratória. Já a apneia do sono é quando, além do barulho do ronco, o paciente tem uma pausa respiratória. Quando a gente fala em apneia, essa pausa tem que durar pelo menos 10 segundos. Se ela dura menos que isso, até 3 segundos, a gente fala de hipopneia. Então a hipopneia é como se fosse uma apneia, só que mais leve, um quadro menos intenso. E a partir daí a gente classifica a apneia do sono em leve, moderada a grave. Isso é muito importante para o tratamento, porque o ronco, ele causa um incômodo para quem está junto do paciente. Muitas vezes o paciente nem percebe, nem se incomoda, mas a esposa ou o marido vem reclamando que não consegue dormir por causa do barulho. Mas o ronco não causa nenhum problema para a saúde do paciente que está roncando. Já a apneia do sono não. A apneia do sono tem várias repercussões para a saúde. Então por isso que é tão importante a gente tratar de forma adequada. O que acontece com o nosso corpo na hora que acontece a apneia? Então muitos pacientes vêm em consulta: doutor, eu tenho apneia, eu posso morrer à noite sem respirar? E a resposta é que isso não vai acontecer. Por quê? O nosso corpo, ele não deixa com que o paciente morra de apneia. O que acontece é como se a gente levasse um susto. Então, quando a gente está numa situação do dia a dia e leva um susto, o que acontece? O coração acelera, a gente sente aquela taquicardia, a pressão sobe e a gente fica num estado de alerta. A apneia do sono é mais ou menos por aí também. Então, o paciente está dormindo, vem o ronco, tem uma pausa respiratória. Começou a pausa respiratória, o nosso próprio corpo vai enviar uma mensagem para o sistema nervoso central falando: preciso acordar essa pessoa para ela voltar a respirar. Ela não pode ficar sem respirar. Quando a gente tem essa pausa respiratória, a oxigenação do sangue começa a diminuir, então essa mensagem é enviada. Quando isso acontece, o nosso próprio corpo libera substâncias adrenérgicas, que são substâncias que aumentam a frequência cardíaca e aumentam a pressão arterial. Com isso, o paciente sai de um sono profundo e vem para um sono superficial, para ele voltar a respirar. Mas aí que está o problema da apneia. Quando o paciente tem vários episódios de apneia ao longo da noite, são vários momentos da noite que ele vai ter essa descarga de adrenalina, de pico de pressão arterial e pico de frequência cardíaca. A longo prazo, isso é uma causa de pressão alta. Muitas vezes é a causa da pressão alta em paciente jovem ou da dificuldade de controlar a pressão arterial de um paciente mais velho. Então é algo que a gente sempre tem que avaliar. Então a gente sabe que a pressão alta está associada a problemas cardiovasculares, então isso aumenta o risco de infarto, de AVC, de outros problemas muito mais graves. Além disso, a cada vez que o paciente tem esse micro despertar, que ele sai de um sono profundo e vem para um sono superficial para voltar a respirar, isso acaba levando a um sono não reparador. Então é aquele sono fragmentado, um paciente às vezes que dormiu 8 horas, 9 horas durante toda a noite, mas sente que não descansou. Acorda cansado, fica com sonolência diurna. Então é muito comum os pacientes falarem: qualquer lugar que eu sento para esperar uma consulta, para esperar um atendimento, eu acabo cochilando. Em casos mais intensos, a gente vê pacientes que cochilam até no trânsito. Parou no farol, acaba pescando, acaba cochilando. E isso é por conta desse sono fragmentado. Então eu tenho certeza que você conhece alguém que já passou por uma situação dessa. Um tio, o pai, o avô que no almoço de família encosta ali no sofá e começa a cochilar, dá uma pescada. Já encaminha esse vídeo porque isso tem tratamento. E a gente tem que ter atenção em relação a isso. Então, agora que a gente sabe todos os problemas relacionados à apneia do sono, como que a gente pode diagnosticar essa alteração?
O principal exame é a polissonografia. A polissonografia, ela tradicionalmente é feita num hospital ou nas clínicas que tem o exame do sono. Em algumas situações específicas, o paciente pode fazer em casa. E aí os técnicos do laboratório vão na casa do paciente para explicar toda a monitorização. Mas isso são casos à parte. Via de regra, a gente pede esse exame para ser feito em ambiente hospitalar ou num laboratório. E durante esse exame, o paciente vai ficar todo monitorizado. Monitorização cardíaca, neurológica, até o movimento das pernas, o movimento respiratório, o movimento dos olhos, do mento, então a gente consegue ver até se o paciente tem algum sinal de bruxismo, e a parte da oxigenação do sangue. Com isso a gente consegue ver todos os parâmetros do sono, os estágios do sono, se o paciente está com sono profundo adequado, sono REM adequado, se ele tem dessaturações, então essas quedas da saturação associadas à apneia ou não. A gente consegue classificar o grau da apneia, porque isso também vai ter relação com o tratamento, quando a gente for pensar se é um paciente que é candidato à cirurgia, ao uso do CPAP, qual vai ser o tratamento relacionado. Muitos pacientes falam, mas eu não vou conseguir dormir em hospital ou na clínica porque eu não consigo dormir fora de casa, ou depois que eles vêm com o exame do sono falam, não, foi horrível essa noite de sono, porque eu fiquei o tempo todo monitorizado, acabei dormindo numa posição que não é o habitual. Mas fica tranquilo, porque através da polissonografia a gente consegue avaliar se o exame é confiável ou não. Isso a gente chama de eficiência do sono. Então é um dado que vem no exame pra gente falar, não, esse paciente realmente não dormiu de forma adequada, é um exame que pode subestimar ou superestimar o quadro da apneia. A gente consegue avaliar isso pelo exame. Então, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico da apneia do sono, a gente vai pensar em possibilidades de tratamento e identificar quais são as causas que estão relacionadas. A gente tem que lembrar que o principal fator relacionado à apneia do sono é o sobrepeso e a obesidade. Então, é muito comum os pacientes falarem, eu venho roncando há 2 anos e notou que ganhou peso nesses 2 anos. Porque quando a gente ganha peso, a gente tem deposição de gordura em todo o corpo. E da mesma forma que a gente ganha peso e tem deposição de gordura na barriga, isso acontece no pescoço também. A região da base da língua, a região da faringe tem tecido adiposo, tecido de gordura. E quando a gente engorda, aumenta esse tecido, que também contribui para uma obstrução da via aérea. Então, se você quer entender mais essa relação da obesidade e da apneia do sono, tem um vídeo aqui no canal que a gente explica bem essa relação. Outros motivos para a apneia do sono: desvio de septo ou hipertrofia dos cornetos, algum fator que leve à obstrução nasal. Nas crianças, a adenoide é um dos fatores principais aí do ronco e da apneia do sono. Da parte faríngea, o tamanho das amígdalas estão muito relacionados com o quadro da apneia e do ronco. Então, além do exame diagnóstico da polissonografia, a gente precisa fazer um exame físico completo no paciente. Avaliar tamanho da amígdala, como é o formato da faringe, que a gente fala do palato, se tem desvio de septo, se tem inchaço das conchas nasais. E a partir daí a gente vai definir qual vai ser o tratamento para cada paciente. Então não tem uma receita de bolo para tratar a apneia, a gente precisa avaliar cada caso de forma individual. Paciente tem obesidade, a primeira coisa, a gente vai ter que atuar nessa perda de peso, então tratamento em conjunto com endócrino, com nutricionista, para melhorar essa parte do sobrepeso. Quando o paciente tem um desvio de septo isolado, a gente sabe que o desvio de septo de forma isolada, quando a gente corrige, ele não vai curar a apneia do sono, se é um quadro moderado a grave. Mas muitas vezes ele facilita o tratamento que a gente vai associar, que é o uso do CPAP, que eu vou explicar um pouco mais à frente. Então, muitas vezes, mesmo não pensando em cura do quadro de apneia, a gente opera o paciente para depois adaptar um outro tratamento. Paciente que tem a amígdala grande ou que tem a região do palato muito flácida, muito fechada, existem algumas cirurgias faríngeas e alguns procedimentos do palato que a gente pode associar para o tratamento. Então, outro ponto muito importante em relação à apneia, principalmente em mulheres, é a gente avaliar a faixa etária do paciente, porque a gente sabe que até a menopausa, a apneia do sono é muito mais comum em homens. Depois que chega ali em torno dos 50 anos, que as mulheres entram na menopausa, as mulheres começam a roncar e ter apneia de forma semelhante aos homens. E isso acontece por uma flacidez da musculatura. Então, a garganta é um músculo, igual todo o nosso corpo. Quando a gente começa a perder colágeno, a gente vai ficando com mais flacidez, isso também acontece na garganta. E aí nas mulheres acaba sendo um fator que a gente tem que ficar atento. Existem alguns procedimentos de laser, de radiofrequência que vão ajudar nessa flacidez do palato, que é mais uma alternativa aí de tratamento. Outra possibilidade de tratamento que a gente considera que é o padrão ouro no tratamento da apneia do sono é o uso do CPAP. O CPAP é um aparelho que o paciente vai usar toda noite. É uma máscara que
que a gente vai acoplar no nariz e na boca, que vai jogar uma pressão positiva na via aérea, para a via aérea ficar aberta durante toda a noite e não acontecer os episódios de apneia. O CPAP, existem vários tipos de aparelho, tem aparelho com umidificador acoplado, tem aparelho automático, tem aparelho manual, e isso vai depender de cada caso e do quanto o paciente pode gastar com aquele aparelho. Então a gente vai regular o aparelho do CPAP de acordo com o grau de apneia do paciente através da polissonografia. Depois que a gente faz essa titulação do CPAP, a gente consegue zerar o quadro da apneia. Então a gente vai ajustando. Com a pressão X controlou um tanto Y de apneia, então vamos aumentar mais um pouquinho a pressão. Com essa pressão a gente conseguiu zerar a apneia do paciente. Ótimo, então vamos manter nisso. E muitas vezes é um tratamento muito interessante enquanto o paciente perde peso, enquanto tem outras mudanças no estilo de vida. O que é importante a gente entender que o CPAP não é um tratamento que o paciente vai usar por 6 meses e depois a gente vai conseguir desmamar aos poucos até que o paciente vai ficar livre do aparelho. Não, o CPAP é um tratamento para sempre. Então o paciente vai ter que usar aquele aparelho para toda noite. Vai viajar? Tem que levar o aparelho é portátil, então você vai levar para viagem e vai dormir todas as noites com o aparelho. Então a gente sabe que é um tratamento que muitas vezes não tem tanta adesão. A adesão do paciente a esse aparelho é um pouco mais difícil, principalmente em pacientes jovens. Então por isso que a gente tem que discutir. Tem possibilidade de cirurgia antes da gente usar esse aparelho? E uma coisa muito importante é a gente entender que hoje a gente sabe que a apneia do sono é um problema evolutivo. Não é que o paciente tem 50 anos, veio com apneia, a gente vai tratar, vai operar, melhorou a apneia e acabou. Não precisa se preocupar com isso. Porque com o tempo, as próprias alterações do envelhecimento, então flacidez da musculatura, hipotonia muscular, vão predispondo ao retorno da apneia. Então o paciente pode voltar a roncar depois de alguns anos, pode voltar a ter essas pausas respiratórias. E aí é importante a gente pensar em medidas para evitar com que isso aconteça. E uma possibilidade é a fonoterapia. Então, acompanhamento com a fonoaudióloga, que vai passar alguns exercícios faríngeos para fortalecer essa musculatura do pescoço e do palato. Como se fosse uma musculação. Igual a gente vai para academia e todo mundo deveria ir todos os dias, até os pacientes mais idosos, para manter a massa muscular, manter a força muscular, a mesma coisa para a garganta e para o pescoço. A gente precisa fazer esses exercícios para não deixar a apneia voltar no futuro, uma prevenção aí do quadro de apneia. Bom, então a gente sabe que a apneia do sono é um assunto super amplo, tem várias peculiaridades, podem variar de cada paciente, se o paciente é obeso ou não, se tem um desvio de septo muito acentuado, tamanho da amígdala, dependendo dos tratamentos que já foram feitos antes, posição de dormir, vários fatores podem influenciar no ronco. Então, para a gente falar qual é o melhor tratamento para cada paciente, depende de uma consulta, um exame físico muito detalhado. Se você conhece alguém que ronca, se você se incomoda com o ronco de alguém em casa, já encaminha esse vídeo. E também, sabendo da gravidade da apneia do sono e todas as repercussões que ela pode ter na saúde do paciente, é muito importante uma avaliação presencial. Não fique só tirando as dúvidas na internet, vendo os vídeos, mas é importante a gente avaliar e tratar de forma adequada. Então, pelo link da bio, você já consegue agendar sua consulta para a gente melhorar esse quadro. Então, se você tem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu estou aqui para te ajudar.